Nesse vídeo agora eu peguei a última linha do vídeo anterior, que foi essa equação, que na verdade é quem? É o campo elétrico, que vai ser dado pelo campo elétrico produzido pela carga positiva, menos o campo elétrico produzido pela carga negativa. A partir de agora eu vou fazer uma série de manipulações matemáticas, a física aqui um pouco fica de lado, então são apenas manipulações matemáticas e eu gostaria que vocês fizessem aí no caderno, no rascunho até entender. E como o vídeo vai ficar disponível para vocês, podem ver uma, duas, três, quatro vezes, fique à vontade. Mas o que nós vamos fazer a partir deste momento aqui, como nós temos aqui um quadrado da diferença, um quadrado da soma, vamos apenas desenvolver ele para tentar reduzir ao máximo essa equação. Como eu disse a vocês, vamos tentar desenvolver isso daqui. No caso, ficaria o quê? Z ao quadrado menos ZD mais D ao quadrado por 4. Menos, aqui é um quadrado da soma, então a gente faz da mesma forma. Observe que não fiz nada demais, apenas desenvolvi o quadrado da diferença e o quadrado da soma. Neste momento agora, o que é necessário que nós possamos fazer? Como nós temos uma expressão já agora bem grande, observe que ela não é uma expressão muito simples, então agora a ideia é tentar resumir isso daí. E aí nós temos alguns termos em comuns, por exemplo, nós temos o Q e o Q, nós temos 4π é 0, 4π é 0. A ideia agora então é colocar em evidência. Nesse caso, ficaria 4π é 0, que é o fator, o termo comum aqui. Dentro do parênteses, nós poderíamos colocar de que modo? Retirar todos que nós temos aqui. E observe que nós temos z também. Então, nós podemos tirar ainda um z ao quadrado, que eu vou tirar aqui. Por que z ao quadrado? Porque é a maior potência. E ao fazer isso, pessoal, façam bastante na casa de vocês, rabisquem bastante aí, para que vocês possam entender o processo. Vai ficar aqui em 1, que é dividido por 1, menos d dividido por z, porque aqui nós tínhamos z, eu tirei z ao quadrado, certo? Mais d ao quadrado dividido por 4z ao quadrado. Observe que eu estou tirando daqui esse z ao quadrado, então fica 1, aqui vai ficar d por z, aqui vai ficar d ao quadrado por 4z ao quadrado. Da mesma forma, fazendo, é praticamente análogo e bem similar à outra equação também, então a outra ficaria aqui em 1 mais dz mais d ao quadrado dividido por 4z ao quadrado, e aí a gente fecha o parênteses. Observe o que eu fiz, preste atenção e tente fazer na casa de vocês. Estou tirando o Q e o Q, que é fator comum, 4π é 0, 4π é 0 é fator comum, e o Z é fator também aqui. Só não tem Z aqui e aqui. Como não tem, eu trago ele dividindo aqui. Isso é uma operação simples com polinômio, certo? Adiantando mais isso daqui, agora na tentativa de reduzir, eu vou apenas copiar essa primeira parte aqui, que vai ficar 4π é 0. 4π é 0, e nesse caso vou trazer o z ao quadrado para cá, vai multiplicar quem? 1, e aí a análise que nós vamos fazer dessa ilustração aqui permite nos dizer que isso daqui nada mais é do que dois polinômios. Nesse caso, qual polinômio que é? 1 menos d dividido por 2z ao quadrado. Então, 1 menos d dividido por 2z vezes 1 menos d dividido por 2z vai dar essa expressão aqui para nós. Isso é aquela ideia, às vezes é difícil para vocês visualizarem, por isso eu sugiro que faça bastante no caderno e possa entender de forma bem clara. Isso aqui da mesma forma, apenas com valor positivo, que vai ficar aqui em 1 mais d dividido por 2z. Lembrando novamente, façam esse procedimento aqui até vocês conseguirem entender. Na verdade, aqui foi apenas um trabalho com polinômios. Tendo essa ilustração aqui e tendo essa configuração, o próximo passo aí seria o quê? Tirar o mínimo, né? Na verdade, essa primeira parte aqui a gente continua copiando. Essa primeira parte aqui ela não vai sofrer alterações agora, nesse momento. Agora aqui eu vou sim tirar o mínimo disso daqui. Lembrando que aqui tem um quadrado, né? Qual seria o mínimo disso daqui? O mínimo seria apenas o quê? 1 menos d por 2z. Lembrando que esse mínimo é ao quadrado. E quando eu tiro o mínimo, olha, já é o quadrado. E quando eu tiro o mínimo, eu tenho que colocar o outro
quadrado, porque vai repetir isso daí. Fazendo esse trabalho, fazendo essa análise, vai ser quem? Esse cara dividido por esse, que vai multiplicar esse. Então vai ficar quem? 1 mais d dividido por 2z ao quadrado. Do mesmo jeito, esse cara dividido por esse, que vai multiplicar esse. E aí vai ficar quem? No caso, conserva o menos, né? Vai ficar 1 menos d por 2z, isso tudo ao quadrado. Observe que, ao mesmo passo que está aumentando as variáveis, mas a equação ela está diminuindo. E esse é um primeiro ponto para a gente entender e que estamos no caminho certo, que nós estamos em condições de acertar e finalizar a conta. Continuando aí, fazendo as operações necessárias. Isso aqui nós estamos acompanhando desde o início, né? Isso dividido por 1 menos d por 2z ao quadrado. E agora basta desenvolver isso daqui. Qual seria o desenvolvimento disso? Quadrado da soma, quadrado da diferença, que vai ficar para nós de que modo? 1 mais quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 2d dividido por 2z, mais o quadrado do segundo, que é d ao quadrado, dividido por 4z ao quadrado, menos o quadrado da diferença aqui, o quadrado do primeiro, vou colocar um parênteses, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Novamente, vou reforçar a importância de vocês fazerem essas contas e conferirem no rascunho, para que isso daí possa estar bem tranquilo para vocês. Vou tentar finalizar aqui, finalizar é modo de dizer, tá? Mas vou tentar continuar aqui e resumir o que nós tínhamos ali. O primeiro elemento que nós temos que fazer, novamente, é a cópia da primeira parte, a qual permanece inalterada, porque nós não estamos trabalhando com ela. E agora a ilustração é fazer essa soma. Parece complicada? Sim, pode parecer complicado, mas vocês vão perceber que muita coisa irão ser simplificadas aí, e vai sobrar pouquíssimas situações. Por exemplo, 1 e 1, nós vamos fazer o quê? Cancelar, certo? Lei do cancelamento. Agora, 2d dividido por 2z, esse com esse não vai poder fazer isso, certo? Mas esses aqui vão ficar com sinais opostos. Ok? Então a gente pode fazer isso aqui com bastante tranquilidade. Agora aqui vai ser uma soma, porque aqui menos com menos vai dar mais. Então 2d com mais 2d vai dar 4d. E é o que eu vou trazer aqui para nós agora. Então o que vai ficar aqui? 4d dividido e conserva, né, logicamente, por 2z. Isso daqui é o nosso quociente, dividido por quem nesse caso? 1 menos d dividido por 2z, isso ao quadrado, tudo ao quadrado. De modo que essa expressão aqui, até o momento, é a mais resumida que nós conseguimos e poderíamos obter neste caso. O avanço que nós podemos fazer nela aqui vai ser da seguinte forma: continua ainda fazendo a cópia aqui, só que aqui eu já posso simplificar de algum modo. Simplificar quem e onde. Observe bem que nós temos essa expressão aqui, ó. E essa expressão aqui, ela se equivale a quem? 2d por z. E eu vou simplificar esse 2 com esse 4, porque na verdade vai fazer uma divisão aí, certo? Então vai ficar de que modo? Em vez de 4π, agora é 2π e 0 z. Olhe bem que eu tenho um z aqui dividindo, eu tenho esse z ao quadrado dividindo. Então z ao quadrado com z vai me dar z ao cubo. Fazendo isso, o que sobrou no numerador? Apenas d. Apenas o d. E no denominador continua da mesma forma. Novamente vou lembrar, vocês vão ter essa gravação aí para ir repetir quantas vezes quiserem. Observe bem o que eu fiz aqui com relação à divisão. Simplifiquei, então deu 2d dividido por z. Então esse 2 está no numerador e esse 4 no denominador. Então simplifiquei, por isso deu 2π. E o z que nós tínhamos aqui está no denominador, assim como esse z. Então z ao quadrado com z vai ficar z ao cubo. Então, pessoal, de modo... o primeiro resultado que nós temos aqui é este daqui, é a equação, a fórmula para a gente calcular o campo elétrico no dipolo elétrico.
Agora, estou pensando em distâncias simples, em distâncias pequenas. Agora, o que nós poderíamos entender é se D for extremamente grande. Na física, a gente fala assim, ó, se Z, o eixo Z, lembra que a carga pontual é o eixo Z. Se o eixo Z estiver muito, muito, muito distante. Isso aqui significa que é uma distância aí infinita. O que vai ocorrer? Nesse caso, pessoal, isso é bem simples também de nós entendermos. Neste caso, aquela divisão de D por 2Z vai ser bem, bem, bem menor do que 1. Eu estou reforçando bem, mas não precisa falar bem, bem, bem não. Vai ser algo muito pequeno. E que distância é essa aqui, D dividido por 2Z? É exatamente a distância do dipolo das cargas para a carga pontual. Então, pensando nisso daqui, dessa forma, isso nos faz, vou escrever para vocês, desprezar. O que nos faz desprezar o quê, pessoal? O que pode ser desprezado aí? Exatamente esse valor aqui, ó, porque ele é muito pequeno, ele é muito menor do que 1. Então, essa equação aqui, se essa carga estiver muito longe, com a distância aí, extraordinária, vai ficar simplesmente do seguinte modo. 2π é 0 D, que multiplica D dividido por Z3. Observe o que mudou aqui. Mudou aqui todo esse elemento aqui que fazia muita diferença para nós aqui, agora deixa de fazer diferença. Por quê? Porque se a distância é muito grande, acaba que ele é insignificante. Então, se a distância for muito grande, para calcular o campo elétrico, nós não precisamos dessa razão. Precisamos apenas de entender essa diferença aqui, que há a diferença entre que quando o Z é muito grande em relação ao D, então isso quer dizer que essa diferença é mínima, então a gente pode desprezar esse fator. Pensando desse jeito, dessa forma, podemos entender um melhor conceito para o campo elétrico no dipolo elétrico. E outra ilustração que a gente pode pensar em trazer também a partir dessa daqui, seria que o campo elétrico seria 1 dividido por 2π é 0, considerando o ponto P, a carga elétrica, elevado a isso aqui. O que eu estou chamando aqui? Que P vai ser, na verdade, o produto de quem? Da carga pela distância. Essa é só uma forma mais simplista e que alguns livros aí, principalmente o Sears, vai usar muito essa equação aqui. O Halliday usa essa, o Sears usa essa, o Tipler usa essa também. Então, eu gostaria que vocês se apegassem a essa, por favor, tá?